Eu fui ao hospital por causa de uma dor simples, mas o que os médicos encontraram naquele exame mudou tudo. No começo, parecia algo normal. Mas quando o médico pediu um segundo exame, eu percebi que algo estava errado. Eu entrei no pronto-socorro andando. Sem ambulância. Sem urgência aparente. Se alguém tivesse me visto naquele momento, jamais imaginaria onde eu acordaria horas depois. Meu nome é Daniel. Tenho 40 anos, e até aquele dia, eu nunca tinha passado por nada sério de saúde. Sempre fui do tipo que aguenta firme. Trabalho pesado. Pouco descanso. Muito café. Cansaço fazia parte da rotina. Dor leve também. Naquele dia, tudo começou de forma quase ridícula de tão simples. Um incômodo no peito. Nada intenso. Nada contínuo. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas sem causar dor de verdade. Eu ignorei. Continuei trabalhando. Continuei falando com as pessoas. Continuei vivendo normalmente. Mas, no fundo, havia algo estranho. Não era medo. Era uma sensação de alerta discreta. Como se o corpo estivesse tentando chamar atenção, sem fazer barulho. Ao longo da tarde, o incômodo voltou. Dessa vez, acompanhado de um cansaço diferente. Não físico. Um cansaço interno, difícil de explicar. Foi aí que pensei. Vou ao hospital só para conferir. Não avisei ninguém. Não me despedi como se fosse algo sério. Achei que ficaria ali no máximo 1 hora. Quando cheguei ao pronto-socorro, o cenário era o de sempre. Pessoas sentadas com expressão de dor. Outras andando apressadas. Sons de monitores ao fundo. Eu me senti deslocado ali. Na triagem, expliquei exatamente o que sentia. A enfermeira ouviu com atenção, mediu minha pressão, checou meus sinais e disse: "Vamos chamar o médico." Pouco depois, ele entrou na sala. Me examinou com calma. Fez perguntas simples. Pressionou levemente meu peito. "Não parece nada grave", ele disse. "Pode ser tensão, estresse, ansiedade." Aquilo soou como música. Era a resposta que eu queria. Mas então ele completou: "Mesmo assim, vamos pedir um exame. Só para descartar." Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas aquele "só para descartar" era o início da maior virada da minha vida. O exame foi feito rápido. Eletrodos no peito. Algumas perguntas repetidas. Nada que parecesse fora do comum. Enquanto isso, eu continuava tranquilo. Mexendo no celular. Respondendo mensagens como se estivesse apenas esperando um ônibus atrasado. Na minha cabeça, aquilo tudo era protocolo. Daqui a pouco me liberam, eu pensava. Mas o tempo começou a passar. 10 minutos. 20. 30. E ninguém aparecia. Foi aí que comecei a reparar em coisas pequenas. A dor no peito não tinha ido embora. Na verdade, estava diferente. Não mais como um incômodo superficial, mas como uma pressão mais profunda, silenciosa. Respirei fundo. Troquei de posição na cadeira. Não adiantou. Quando finalmente o médico voltou, eu percebi antes mesmo de ele falar. O rosto dele estava diferente. Não era pânico. Não era urgência explícita. Era foco demais. Ele olhou para o exame. Depois para mim. Depois voltou para o exame. "Vou pedir um segundo teste", ele disse. Meu coração acelerou na hora. Mas, não parecia algo simples. Eu perguntei. Ele respondeu com calma, mas sem a tranquilidade de antes. "Na maioria das vezes, sim. Mas eu prefiro confirmar." Foi aí que tudo mudou. Até então, eu estava ali por garantia. A partir daquele momento, eu estava ali por dúvida. Mais exames. Mais espera. O ambiente parecia mais frio. O barulho do hospital mais alto. Meu corpo, mais pesado. E o pior ainda estava por vir. A pressão no peito começou a se espalhar. Subir levemente para o pescoço. Descer para o braço. Não era dor forte. Era insistente. Comecei a suar frio. Chamei a enfermeira. Ela veio rápido demais para algo que supostamente não era grave. Mediram minha pressão. Olharam meu rosto. Trocaram um olhar rápido entre si. Ela saiu da sala sem dizer muita coisa. Poucos minutos depois, voltou com o médico. E ele não estava sozinho. Outro médico entrou com ele. Os dois ficaram em frente ao monitor. Conversaram baixo. Apontaram para a tela.
Foi nesse instante que meu estômago afundou. Porque médicos não chamam outros médicos por causa de algo simples. Um deles se aproximou de mim e perguntou: Você está se sentindo diferente agora? Eu assenti. Mais cansado. Um pouco. Tontura. Sim. Eles trocaram um olhar rápido. Nada dramático. Nada exagerado. Mas sério. Muito sério. Então o médico disse algo que eu não esperava ouvir. Vamos te levar para uma área de observação. Meu cérebro travou. Observação? Eu perguntei. Mas, eu não ia para casa. Ele respondeu com firmeza, mas sem me assustar. Por enquanto, não. Naquele momento, eu senti algo mudar. A sensação de controle desapareceu. Eu tinha entrado ali andando. E agora estava sendo conduzido. E, pela primeira vez desde que cheguei ao hospital, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não era mais só um cuidado extra. Eles me levaram para outra área do hospital. Não era a UTI ainda. Mas também não era mais a sala comum. Colocaram monitores no meu corpo. Ajustaram sensores. Ficaram observando números em silêncio. Eu tentava manter a calma. Dizia para mim mesmo que aquilo ainda era precaução. Que logo alguém explicaria tudo. Que eu ainda iria para casa naquela noite. Mas meu corpo parecia não concordar. A pressão no peito ficou mais intensa. Não como uma dor aguda, mas como se algo estivesse apertando por dentro. Minha respiração ficou mais curta. Cada inspiração exigia esforço. Eu avisei a enfermeira. Ela se aproximou rápido demais. Olhou os monitores. Franziu a testa. Chamou o médico. E foi aí que eu percebi. O clima tinha mudado de verdade. O médico entrou já calçando luvas. Olhou diretamente para o monitor. Depois para mim. Você está sentindo isso agora? Ele perguntou. Eu tentei responder. Mas a frase não saiu inteira. Minha boca estava seca. Minha cabeça pesada. Foi nesse momento que ele disse algo para a equipe, em tom firme. Preparem a medicação. Essa frase me gelou. Porque ninguém prepara medicação urgente por causa de ansiedade. Ninguém fala daquele jeito por causa de algo simples. Mas o pior ainda estava por vir. Minha visão começou a falhar. Não ficou escura de uma vez. Ela foi diminuindo, como se alguém estivesse fechando uma cortina devagar. Os sons ficaram distantes. As vozes ecoavam como se viessem de um corredor longo demais. Eu ouvi alguém dizer meu nome. Depois ouvi outro médico falar algo que não consegui entender. Meu corpo começou a formigar. As mãos ficaram frias. Tentei levantar o braço. Não consegui. O médico se aproximou do meu rosto e disse, com clareza: Fica comigo. Olha para mim. Eu tentei. Mas era como lutar contra o sono mais pesado da minha vida. A última coisa que lembro foi o barulho rápido de passos. Alguém puxando a maca. Alguém dizendo agora. Depois disso, nada. Nenhuma luz. Nenhum som. Nenhuma sensação. Como se alguém tivesse desligado tudo. A primeira coisa que senti foi o peso. Meu corpo parecia preso à cama. Pesado demais para se mover. Pesado demais até para respirar direito. Abri os olhos devagar. A luz era diferente. Mais forte. Mais fria. O som também não era o mesmo. Havia um bip constante, ritmado, insistente. Por alguns segundos, eu não entendi onde estava. Tentei me mexer. Mas algo estava errado. Havia fios ligados ao meu corpo. Um tubo no braço. Outro no nariz. Meu coração disparou. Olhei ao redor com dificuldade. Foi quando vi a placa na parede. UTI. Aquelas 3 letras demoraram para fazer sentido. UTI. Eu entrei no hospital andando. Falando normalmente. Como assim? UTI. Antes que eu pudesse pensar mais, alguém percebeu que eu tinha acordado. Uma enfermeira se aproximou rapidamente. Calma, ela disse. Você está seguro agora. Seguro. Aquela palavra não combinava com o medo que eu sentia. Alguns minutos depois, o médico entrou. Era o mesmo que tinha me atendido antes. Ele puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Olhou direto nos meus olhos e falou sem rodeios. Você teve uma piora súbita. Meu cérebro ainda estava lento. Ele explicou que, enquanto eu estava em observação, meu quadro mudou de forma rápida.
O exame que parecia apenas estranho, na verdade, indicava algo muito mais sério. Algo que, se não fosse tratado naquele momento, poderia ter sido fatal. Você desmaiou, ele disse. E seu corpo começou a responder mal. Por isso, eles precisaram agir rápido. Medicação imediata. Procedimentos de emergência. Transferência direta para a UTI. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse perguntas, mas porque nenhuma parecia pequena o suficiente para começar. Ele respirou fundo e completou. Se você tivesse ido para casa naquele dia, talvez não tivesse acordado. Essa frase me atravessou por inteiro. Eu pensei na dor leve, no incômodo que quase ignorei, na decisão de ir ao hospital só para conferir. Tudo aquilo tinha me trazido até ali, na UTI, vivo. Fiquei ali por dias. Dias de observação, dias de exames, dias de medo silencioso, mas também dias de entendimento. Eu tinha entrado andando, e acordei horas depois lutando para entender como isso tinha acontecido. E foi ali, naquela cama, cercado de máquinas, que eu entendi algo simples e assustador ao mesmo tempo. Às vezes, o corpo avisa baixo, e só quem escuta cedo tem a chance de acordar depois. Os dias na UTI passaram devagar, não porque algo estivesse acontecendo o tempo todo, mas porque cada minuto parecia mais longo do que deveria. Eu estava acordado, consciente, mas preso àquele espaço pequeno, observando máquinas, ouvindo sons repetitivos, sentindo o corpo tentar se reorganizar. Aos poucos, os tubos foram diminuindo, os medicamentos ajustados. Os médicos começaram a falar em evolução. Mas, mesmo com o corpo melhorando, minha cabeça não parava. Eu pensava no dia em que tudo começou, na dor leve, na decisão quase adiada. Pensava em como é fácil normalizar sinais pequenos, em como a gente aprende a conviver com desconfortos como se fossem parte da vida. Em uma das visitas, o médico foi direto comigo. Você chegou no limite, ele disse. Mais algumas horas, e talvez a história fosse outra. Aquilo ficou ecoando na minha mente. Não como medo, mas como alerta. Depois de alguns dias, fui transferido da UTI para um quarto comum. Foi estranho sair de um lugar onde tudo era controlado, para um ambiente onde eu precisava reaprender coisas simples. Levantar da cama, andar devagar, respirar fundo sem pressa. O corpo estava ali, mas a confiança, não totalmente. Cada pequena sensação me deixava atento. Cada batida do coração parecia um lembrete. Quando recebi alta, achei que o alívio seria imediato. Não foi. Voltar para casa foi silencioso demais. Tudo estava no mesmo lugar. Os móveis. A rotina esperando. Mas eu não era mais o mesmo. Eu tinha entrado no hospital andando. E saído entendendo o quanto a linha entre normal e grave pode ser fina. Hoje, eu escuto meu corpo. Não com medo, mas com respeito. Eu não minimizo dores. Não ignoro sinais. Não adio cuidados achando que sempre haverá tempo. Porque aprendi algo que ninguém nunca tinha me explicado daquele jeito. Nem todo perigo chega gritando. Alguns chegam caminhando ao seu lado, esperando você decidir se vai ouvir. Eu entrei no pronto-socorro andando. E acordei horas depois na UTI. Se eu tivesse ignorado aquele incômodo, talvez essa história não estivesse sendo contada. E se você sente algo que não parece normal, mesmo que pareça pequeno, não espere piorar. Porque às vezes, o aviso vem baixo. E ouvir a tempo faz toda a diferença.